Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Esta é a nossa última mensagem da série Para Isso Fomos Chamados. Nós mergulhamos em 1 Pedro com 8 sermões, todas elas na carta de 1 Pedro, e hoje é o último desta série Para Isso Fomos Chamados. Nós vamos ler todo o capítulo 5, são apenas 14 versículos, mas antes de ler eu queria enfatizar algo que é muito importante para nós nos conectarmos aqui com esta última mensagem. Na jornada do povo nessa diáspora, ou nessa dispersão que eles estão, uma coisa ficou clara aqui na primeira carta de Pedro. Tem coisas que na jornada nós queremos ver acontecer, mas nem tudo aquilo que nós queremos ver acontecer nós estamos dispostos a fazer o que é necessário para que em nossas vidas nós experimentemos. Se eu perguntar para você o que você gostaria que acontecesse na Âncora, se eu perguntasse para você o que você gostaria que acontecesse em Taguatinga, o que você gostaria de ver acontecendo na sua vida, na sua família, na sua comunidade de fé, o que você gostaria de ver acontecendo no Brasil, o que você gostaria de ver acontecendo no seu ambiente de trabalho. Parece que o povo aqui carregava uma certa expectativa de ver algo acontecendo, em especial, como temos falado, que isso que acontecesse fizesse-o sofrer menos. Mas aí Pedro está escrevendo para esse povo dizendo, olha, vocês não podem se esquecer que o sofrimento é inerente à jornada de vocês. Mas, principalmente, nós fomos chamados para algo que começa em nós. É interessante nos lembrarmos de Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre a oração e ele diz, vai para o seu quarto sem câmera do celular ligado, sem selfie, sem necessariamente nenhum registro público de algo que Deus fará no seu coração no privado. Essa semana, no nosso devocional semanal, que a gente publica no Instagram, a ênfase era de que a oração não é falar com Deus. Talvez você já tenha ouvido isso e falado isso. Isso não é verdade. Por quê, pastor? Porque na oração não é só eu que falo. Então, orar não é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Por quê? Porque na oração nós também escutamos. Não é um monólogo, não é alguém que está de um lado só ouvindo. Eu sei que pode ter discursos e diálogos onde um só fala. Na oração, não. Na oração, Deus também fala. Por isso, a oração, nós falamos lá, precisamos ser ouvintes ativos na oração. Mas eu queria que você pensasse nisso, sobretudo. O que você quer ver acontecendo, mas o que você está fazendo, está disposto a experimentar para isso acontecer no seu coração, na sua vida, a começar em você. Eu não sei vocês, mas eu costumo avaliar algumas coisas e, às vezes, falar sobre essas avaliações dizendo, isso aqui poderia ser feito, isso aqui também deveria ser feito, nós poderíamos fazer isso, nós poderíamos fazer aquilo outro. Mas dificilmente nós conseguimos olhar para nós mesmos e observar e pedir a Deus, como aquela canção antiga, dizendo, a começar em mim, quebra corações. O que Deus quer fazer, eu acredito que Ele quer fazer não como algo onde nós vamos para um lugar onde tem algo acontecendo. Não era essa a ideia aqui da jornada. A ideia era eles caminharem e individualmente experimentarem coisas e isso ser compartilhado no coletivo. Eles começaram a ser exortados para partilhar aquilo que individualmente eles carregavam, para que coletivamente eles fossem fortalecidos. E quando chegamos na última mensagem, nesse último capítulo, parece que é como se Pedro estivesse separando grupos específicos e dizendo, olha, eu tenho um conselho para vocês. Por exemplo, eu tenho um conselho para os líderes. É os primeiros versículos que nós vamos ver. Eu tenho um conselho para os jovens. São os versículos aí do meio do texto que nós vamos ler.
Eu tenho um conselho sobre batalha espiritual. É a penúltima parte aí do que nós vamos ler. Mas eu tenho um conselho também para vocês. Vivam na experiência do cuidado de Deus. E então ele vai encerrar. O tema de hoje é: para isso fomos chamados. Nosso tema principal. Fomos chamados para permanecermos firmes na graça de Deus. Então, o tema é permanecendo firmes na graça de Deus. Diz assim 1 Pedro 5, a partir do versículo 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, jovens, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, ou Silas, é a mesma pessoa, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquele que se encontra na Babilônia, aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno ou ósculo de amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Que jornada tivemos, hein? Nesses dias, nesses meses, refletindo sobre 1 Pedro e avaliando e olhando sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, para uma vida vitoriosa, para uma vida de santidade, para uma vida onde os relacionamentos são saudáveis. Foram tantos subtemas que nós vimos nesses dias. E agora eu quero chamar a sua atenção sobre esta última mensagem, na última parte do versículo 12. Continuem firmes nessa graça. Para continuarmos firmes na graça, nós precisamos saber o que não precisamos fazer. Às vezes nós estamos tão focados naquilo que nós queremos ser e naquilo que nós queremos fazer, que nós nos esquecemos do que nós não precisamos ser e do que nós não precisamos fazer, do que não devemos ser e do que não devemos fazer. Você tem facilidade, sabe aquelas entrevistas de emprego que perguntam assim, quais são as suas qualidades? No que você é bom? Aí você bate assim uma dificuldade de responder. Você já percebeu que a gente tem mais dificuldade para falar no que somos bons do que no que somos ruins? E isso pode esconder uma falsa humildade? Porque é de fato, como diz a canção Coração Igual ao Teu, né? Não há nada de bom por causa do pecado no sentido das nossas inclinações, mas não podemos nos esquecer que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E ele compartilhou conosco diversos atributos, que nós chamamos de atributos visíveis na teologia ou comunicáveis. A sua criatividade, a sua relação com outras pessoas, a sua generosidade, o seu amor, a busca pela santidade que o Espírito Santo coloca em nós, tudo isso reforça
características do próprio Deus que estão compartilhadas conosco. Por isso que é interessante olharmos que Pedro não diz assim, olha, me respeitem, me ouçam como apóstolo. Nem tampouco ele diz, olha, me escutem porque o chefe aqui sou eu. Sabe como é que ele começa? Eu sou um entre vários presbíteros entre vocês. Ele põe igualdade para dizer, o lugar que eu estou não é um cargo e nem um posto de privilégios. O lugar que eu estou é uma oportunidade para servir vocês, não dominando vocês, não achando que vocês são obrigados a fazer alguma coisa e nem fazendo o que eu faço por obrigação. Pedro começa dizendo que permanecermos firmes na graça de Deus é nos lembrarmos que nós não fazemos nada por obrigação. Nós fazemos, sabe pelo quê? Pelo constrangimento de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Nós lemos no início desse culto, repetidas vezes, sim, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Você foi chamado por Deus para cuidar, para abençoar, para estender as mãos, mas não se esqueça, a motivação de fazer o que fazemos. Eu como pastor, você como servo do Senhor, como discípulo de Jesus, nós como igreja, não fazemos ou não podemos nutrir o que fazemos por obrigação, mas olhando como uma oportunidade e nos lembrando das promessas que Deus faz, como no versículo 4 diz, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Nem sempre a gente serve com um brilho nos olhos. A verdade é que, na realidade, nós fazemos muitas coisas murmurando. Nós fazemos muitas coisas com o coração assim, torto e equivocado. Nós, como eu gosto de dizer, fazemos coisas boas com a motivação errada. E nisso tudo, Pedro está se colocando como um dos que servem, para lembrar que tanto ele quanto os demais precisam ter as motivações corretas. Não é por ganância, não é por obrigação, não é tratando como narcisista os liderados, como um dominador daqueles que foram confiados, mas é o chamado para que nós sejamos exemplo. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista isso. Permanecer firme na graça de Deus é nos lembrar que nós não fazemos por causa dos outros necessariamente, no sentido de bater ponto, mas não se esqueça, nós fomos chamados para sermos exemplos. Fomos chamados para sermos exemplos nas coisas simples. Fomos chamados para sermos exemplos nas coisas mais complexas. Fomos chamados para sermos exemplos no horário, na pontualidade. Fomos chamados para sermos exemplos nos compromissos que nós assumimos. Fomos chamados para sermos exemplos como aqueles que inspiram outras pessoas com a vida ou a busca de uma vida que se aproxime mais com a vida de Jesus. Nós precisamos mudar o nosso olhar de que algumas pessoas fazem o que fazem ou precisam fazer o que precisam fazer apenas por causa de um título ou de um cargo que elas ocupam. Na verdade, quando Paulo fala aos romanos, a quem muito se é dado, muito se é cobrado, não está falando sobre cargo, sobre uma posição mais elevada necessariamente. Ele está falando sobre a responsabilidade daqueles que seguem a Jesus, que inclusive tem um custo alto isso. E qual é o custo? A nossa própria vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. O caminho da vida em Jesus é o caminho da morte do nosso ego. Trilhar o caminho dessa diáspora, dessa dispersão e seguir a Jesus são passos para vivermos melhor, desde que morramos mais. E aí, então Pedro chega nos conselhos aos jovens, e os conselhos são conexões, que eu gosto de dizer, conexões gramaticais. Acho que eu gravei um devocional sobre essa passagem aqui algumas semanas atrás. É como você ler ou ouvir alguém dizendo: dirija com segurança, use o cinto. Quem não usa o cinto, não. Ou seja, quem não faz a segunda coisa da frase, não faz a primeira coisa. Ou
O fato de não fazer a segunda mostra que não faz a primeira. Deu para entender? Coma educadamente. Mastigue de boca fechada. Quem não mastiga de boca fechada, não come educadamente. Lancem sobre ele as vossas ansiedades. Sujeitem-se debaixo da sua poderosa mão. Quem não lança ansiedade, não se sujeita. Em outras palavras, John Piper, comentando esse texto, diz o seguinte, que a ansiedade é oposta à fé, porque nos faz sermos insujeitos, não dependentes, não confiantes plenamente em Deus. Lembra do sermão da semana passada, de depositar a nossa confiança num local seguro, de que Deus, por causa da fidelidade e também por causa da soberania, é digno de toda a nossa confiança? É justamente isso. Ou imagine comigo uma história. Um marinheiro no meio de uma tempestade. O vento sopra com violência, as ondas se levantam e parece que o barco vai virar a qualquer momento. Tente imaginar essa cena. Mas o que mantém aquele barco seguro não é a força do marinheiro, não é a habilidade do marinheiro de remar contra o vento. Sabe o que está mantendo aquela embarcação segura, apesar da tempestade? O que realmente mantém firme é a âncora lançada no fundo do mar, que impede o barco de ser levado pelas ondas. A ideia de Pedro, ao fazer essas divisões aqui sobre continuarmos firmes na graça de Deus, é nos lembrar que perseguições, sofrimentos, tentações e dúvidas fazem parte da nossa jornada. E para esses irmãos perseguidos, Pedro está se lembrando eles, dizendo, não é pela força de vocês que vocês vão permanecer de pé, sujeitando-se ou até mesmo lançando sobre o Senhor a ansiedade de vocês, mas porque vocês estão firmes ou ancorados na graça de Deus. É essa graça, amados irmãos, que sustenta, fortalece, guarda as nossas vidas até o fim. É por isso que nós não somos consumidos, apesar de tantas lutas e dificuldades. Então Pedro chega na parte em que ele diz, a batalha espiritual, eu vou parafrasear o que ele quer dizer, batalha espiritual é tão real quanto a roupa que você está vestindo. Batalhas espirituais são tão reais quanto as roupas que nós estamos vestindo. Batalha espiritual é tão real quanto o objeto, cadeira que eu estou pegando aqui. E Pedro está dizendo que nessa jornada que devemos, se fomos chamados para continuarmos firmes na graça de Deus, existem, além do nosso coração, além da nossa luta contra nós mesmos por causa do pecado, contra o mundo, nós temos também uma luta espiritual chamada diabo, que é chamado de tantas coisas na Bíblia. Pai da mentira, dragão vermelho, antiga serpente. E é interessante porque Pedro ele começa a dizer o seguinte, o diabo, nesses versículos, ele espreita, ele intimida, ele devora, tudo isso ele faz. Quando diz que ele ruge, ele, não sei se você já assistiu National Geographic ou outros canais mostrando lá a savana e outros ambientes, que a ideia de um leão, quando ele ruge, não é para poder avisar de algo, mas para poder conseguir tornar alguém do bando distraído. É para assustar, a fim de que a pessoa fique... A pessoa não, né? A presa fique isolada, fique mais vulnerável, e então ele, com a sua velocidade, vai atrás. E eu achei interessante, porque eles estão numa jornada de áspera, dispersão, e Pedro usa a figura dizendo, o diabo é como um leão que ruge, ou seja, quer que você nessa jornada caminhe sozinho. Porque caminhar sozinho não significa se você vai cair, significa quando você vai cair, porque você vai cair. Já andou no metrô lotado? A gente usou essa ilustração esses dias lá no pequeno grupo. Já viu um metrô cheio? E esses dias eu estou usando mais metrô, então estou vendo de perto isso. As pessoas nem precisam segurar em nada quando elas estão próximas da outra. Para, porta abre,
e elas vão para trás, elas vão para frente, elas até dormem. Elas sonham. Elas, se deixar, vão até a última estação, passam do caminho de casa. Alguns aqui eu sei que já aconteceu isso, né? De dormir no ônibus e quando vê já passou quilômetros de onde deveria descer. Sabe por quê? Elas não caem, até seguram a mochila aqui, ó. Não precisa segurar em nada quando está cheio. Porque quando estamos próximos uns dos outros, a gente balança. A gente cochila na jornada, na vida. A gente se distrai. Mas tem pessoas próximas que não deixam que a gente caia. Mas quando Pedro usa a expressão para um povo que está numa jornada junto, ele usa a expressão o diabo, ele ruge ao derredor, ou seja, ele está espreitando ao derredor, ele está próximo e ele ruge para que nós nos isolemos. A Jéssica gosta de usar uma expressão que é... agora eu esqueci, tá vendo? Tem que falar dela, né? Mas a expressão é amizade de baixa manutenção não compensa. O que é uma amizade de baixa manutenção? Não tem intimidade. Não tem confiança, não tem lealdade, não tem abertura. É tudo superficial e pro forma. Amizade de baixa manutenção não compensa. Pedro está dizendo, o inimigo quer. Ele está trabalhando para que você fique sozinho. E sabe que muitas vezes nós somos tentados a achar que é o melhor caminho, que é a melhor decisão, ficarmos sozinhos, ficarmos isolados. Mas aí, meus irmãos, caminhando para o fim, ele nos chama a atenção dizendo sobre armas que precisamos usar nessa batalha que é real. E as armas são, a partir do versículo de número 9, vigilância, sobriedade, fé e nos lembrarmos que há outros que sofrem tanto quanto nós. De novo, Pedro encerra dizendo, os sofrimentos podem te ajudar nas batalhas espirituais. Porque os sofrimentos devem te fazer vocês se lembrarem, como no final do verso 9 ele diz, olha, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo também estão sofrendo iguais a vocês. Eles sofrem tanto quanto vocês. O sofrimento seu não é o maior do mundo, mas também não é ignorado por Deus. Porque nós temos a tentação, às vezes, de achar assim, ninguém está passando pelo que eu estou passando. Está todo mundo sorrindo porque luta quem passa sou eu. Dificuldade quem passa sou eu. Não. Todos nós estamos passando por muitos sofrimentos. E nenhum deles, por mais distintos que sejam, são ignorados por Deus nessa jornada. Então, o chamado para nós é, continuem firmes na graça de Deus, porque é ela que nos sustenta, é nela que estamos ancorados, é nela que devemos permanecer, meus irmãos, firmes. E por fim, o verso 10 diz, e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Você percebe que Pedro está fazendo um contraste? Não liderem como dominadores, mas a Deus pertence todo o domínio. O Deus que tem todo o domínio, que é o supremo pastor, nos ensina a não nos relacionarmos, a não liderarmos movidos por ganância ou qualquer outro sentimento faccioso e equivocado com relação ao plano do Senhor para as nossas vidas, porque o chamado é para que nós vivamos e lideremos e nos relacionemos conforme ou segundo a vontade de Deus, é do jeito que Ele quer. Por isso, meus irmãos, como devemos continuar nossa jornada? Essa pode ser a última mensagem de uma série que nós fomos conduzidos aqui nesses dias, mas a nossa jornada não termina aqui. A jornada ela continua. E para continuarmos firmes, nós precisamos nos lembrar de quem Deus é. O início do versículo 10 diz, o Deus de toda graça. Ah, meus irmãos, saber quem Deus é faz toda a diferença para continuarmos firmes na sua graça nessa jornada. E saber que Deus não é como nós somos. Deus não nos domina no sentido
narcisista, Deus não nos trata por ganância, ele é o oposto daquilo que muitos líderes fazem. Deus nos trata baseado no seu próprio caráter e na sua própria natureza. Por isso, nessa jornada, em meio aos sofrimentos e desafiados para permanecer firme na graça de Deus, lembre-se quem Deus é. E Pedro diz, o Deus de toda graça. Toda graça. É como se Pedro estivesse fazendo uma conferência, estivesse fazendo um balanço e identificasse assim, onde está toda graça? Vou fazer um balanço aqui desse depósito e saber aqui se o estoque bate com, né, se o que está no sistema bate com aquilo que está no estoque, né, meu gestor em logística. É assim que faz. E aí, no final, quantos parafusos está aqui no sistema? 25 mil. Agora, confere lá no estoque se tem esses 25 mil. Se não teve alguma venda, alguma coisa. É como se Pedro fizesse isso e analisasse assim, deixa eu ver onde está toda a graça aqui. Toda a graça que existe no mundo. Está num só lugar. Está em Deus. O Deus de toda graça. Toda graça que você precisa e muito além do que você acha que tem, está em Deus. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Lembre-se de quem Ele é. Segundo, lembre-se do que Ele fez. O Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Sabe o que Ele fez? Nos levou para perto de Cristo. Nos levou para o encontro com Cristo para que estivéssemos perto dele. O Pai nos levou ao encontro com o seu Filho unigênito para que nós, como Cristo, fôssemos aceitos e nos relacionasse com Deus. E olha o que ele diz. Ele diz que essa glória para a qual fomos levados, ela é eterna. Ou seja, está falando sobre a segurança da salvação. Lembre-se do que Deus fez. Lembre-se do que Deus fez. Mas lembre-se também, meus irmãos, do que Deus permite. O que Deus permite? Continuação do versículo. Que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Você já deve ter ouvido essa expressão de outro apóstolo, o apóstolo Paulo, quando ele fala lá, tanto em Romanos como em 2 Coríntios, sobre as nossas leves e momentâneas tribulações. Pedro está também dando essa mesma ideia. O Deus que é e o Deus que fez nos permite sofrer. Permite com que nós soframos, porque o sofrimento tem um papel nas mãos de Deus de nos aperfeiçoar. Por isso que Ele permite que nós soframos. O Deus que é, o Deus que fez e o Deus que permite também é o Deus que faz. Olha a continuação do versículo. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Deus é, Deus fez, Deus permite, Deus faz. O que é que Deus faz? Ele aperfeiçoa. O que é que Deus faz? Ele firma. O que é que Deus faz? Ele fortifica. E o que é que Deus faz? Ele fundamenta as nossas vidas para que nós permaneçamos firmes nesta graça. É como se Pedro, baseado na história que eu contei no meio da mensagem, estivesse dizendo, olha, Deus até permitiu que vocês chegassem com a embarcação no meio dessa tempestade, mas Ele ancorou vocês nele mesmo, para que a tempestade, apesar de assustar, de sacudir e de deixar vocês atônitos, ela não vai matar vocês. A tempestade não é para matar vocês. A tempestade é para ajudar vocês. Ela tem um lado positivo, a confiarem e se firmarem mais ainda no Senhor. O Deus que é, fez, permite e faz. É o Deus que merece. Verso 11. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Ele merece o seu louvor. Ele merece a sua rendição. Ele merece a sua adoração. Ele merece o seu abrir de coração. Ele merece a sua sinceridade. Ele merece a sua aproximação. Ele merece com que nós, com os nossos lábios, tributemos a Ele todo louvor, toda honra, toda glória pelos séculos dos séculos. Se a tempestade, meu amado irmão e irmã, tem alcançado a sua embarcação, lute conforme você possa, mas não se esqueça, não é pela sua força que o barco vai deixar de virar.
o barco não vai virar, porque ele está ancorado num lugar firme. E esse lugar é a graça de Deus. Esse é o lugar que temos alegria e delícias eternas. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero convidar você que tem andado desanimado, que tem andado assim, frustrado nessa jornada, que tem andado desejoso de ver algumas coisas acontecendo, a nessa noite pedir ao Senhor, Senhor, aquilo que eu desejo tanto ver acontecendo em alguns lugares, ambientes, eu entendo que eu preciso experimentar na minha própria vida. Não apenas ser espectador de algo que acontece, mas ter a experiência de viver isso na sua presença. Esse é o desafio da nossa jornada, irmãos. Para isso fomos chamados, para continuarmos firmes na graça de Deus. Para continuarmos firmes, não se esqueça das motivações do seu coração, naquilo que você faz, que você serve. Para continuarmos firmes, não se esqueça das batalhas espirituais que são uma realidade, de se apropriar das armas que o Senhor te disponibiliza. Seja sóbrio, seja vigilante, mantenha-se firme na fé. Olhe para o sofrimento com o olhar de quem nasceu de novo em Cristo. Sujeite-se a Deus, lance sobre Ele a sua ansiedade. Lembre-se de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele permite, do que Ele faz, do que Ele merece, para continuar firme na graça que nos sustenta. Nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Ó Deus, que desafio é para nós continuarmos firmes nesta graça e reconhecemos nessa noite que não podemos permanecermos firmes na Tua graça sem a ajuda do Senhor. Não é pelas nossas habilidades que nós nos mantemos firmes. Não é apenas pelas nossas experiências que nos mantemos firmes. Não é porque está acontecendo tudo o que gostaríamos que nos mantemos firmes. Só é possível nos mantermos firmes na Tua graça se por ela mesmo formos sustentados e nela mesmo estivermos ancorados. Então a nossa oração nessa noite é: ancora-nos em Ti, Senhor. Firma-nos em Ti, para que declaremos como salmista que o Senhor nos tirou de um tremedal de lama e nos firmou os passos sobre a rocha, colocou em nossos lábios um cântico novo, um hino de louvor e exaltação ao nosso Deus. Firma os nossos passos. Se há alguém entre nós aqui frustrado, e essas frustrações têm tornado seus pés vacilantes e atraído, por causa dessas frustrações, a uma jornada solitária, afastado da comunhão, da partilha, da coletividade apacentadora. Se tem feito este irmão e esta irmã desconfiar de que o lugar mais seguro é no coletivo, onde amizades verdadeiras são desenvolvidas na jornada e não de maneira instantânea. Ó Deus, nos ajuda a reconhecermos quem o Senhor é. Nos ajuda a reconhecermos tudo que o Senhor já fez por nós. Nos ajuda a enxergarmos que o Senhor permite que soframos para o nosso aperfeiçoamento. Ajuda-nos a enxergarmos o que o Senhor está fazendo agora. O Senhor está nos aperfeiçoando, nos firmando. O Senhor está nos fortificando. O Senhor está nos fundamentando no Senhor. Ajuda-nos em meio a tudo isso nessa jornada, firmados na Tua graça, te louvarmos, te engrandecermos, te bendizermos, te exaltarmos e declararmos ao Senhor, seja a honra, seja a glória, seja o poder, seja a força, seja o domínio, seja a majestade para sempre. Aleluia. Nós nos rendemos a Ti, porque o Senhor é digno de toda a nossa confiança. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.